Olá, tudo bem? Estamos voltando no nosso programa #Projetos, hoje falando sobre a arquitetura, né? O que ela influencia na nossa vida e também fazendo um paralelo para mostrar as diferenças entre arquitetura e engenharia. Estamos aqui hoje com o Emerson e a Meire, que são recém-formados aí, que acabaram de fazer o curso de arquitetura, mas já atuam, né, já há alguns anos como estagiários dentro da área da arquitetura. Então, eu queria voltar a conversar com vocês e falar sobre as possíveis áreas de atuação. A gente sabe que o arquiteto, assim como um médico, ele tem as especialidades, né? O engenheiro pode ser um engenheiro elétrico, pode ser mecânico, civil, e mesmo dentro da civil ele pode fazer hidráulica, ele pode ser de estrutural, ele pode ser engenheiro de projetos. Nós temos a arquitetura também com um leque muito grande de variedade, né? Os arquitetos nos grandes centros, principalmente em São Paulo, né, nas grandes capitais, a gente sabe que os arquitetos acabam fazendo mais uma coisa só, vamos dizer, ele é mais especialista dentro da arquitetura. E quais as áreas que vocês podem passar aqui para os nossos telespectadores da arquitetura? Bem, acho que até a gente já tinha comentado fora, tem também o urbanismo, a questão do paisagismo, né? Iluminação, luminotécnica. E, por exemplo, meu TCC, vou fazer na verdade, meu TCC é uma igreja católica apostólica romana. Então a questão da arte sacra também, a arte sacra em si, ela vem crescendo bastante. Então você entender quais são os conceitos, você entender o que a igreja católica, né? Constituição em si, a igreja católica, ela pede, ela exige para que tenha, né? Então, e que nem no meu caso, o TCC, o que eu abordei, a questão da acessibilidade, né? Por exemplo, se você vai numa igreja, né, católica, apostólica, romana, e você se depara às vezes com alguns degraus. Então a questão não é o acesso até a igreja em si, até o edifício, mas e sim por todo o espaço dela em si. Nós vemos em alguns casos aí um cadeirante não teria acesso ao Santíssimo, né? Que é uma parte da Igreja Católica. Então é isso que eu estou colocando no meu TCC, né? No meu trabalho, no meu projeto. Você ter essa acessibilidade em todo o corpo da igreja. Eu acho que é uma alça aí para ter uma especialização, né? Na verdade, a acessibilidade, né? Que a gente fala hoje muito falada, né? Hoje cada vez tem cursos hoje para você se especializar na regularização de imóveis, até a especialização em edifícios hospitalares também, para você poder projetar corretamente, para lá na frente você ter uma finalização melhor, né? E o público ter um prédio adequado, né? Que entra na acessibilidade. Ele começa também a ter um conhecimento do funcionamento, né, específico, do fluxo, no caso, né? Como você falou, hospitalar, mesmo, por exemplo, de fazer rodoviárias, né? Você precisa ter um conhecimento do funcionamento. Então, eu acho que tudo acaba no final das contas, imagino eu, né? Não consigo colocar o que eu não tenho ainda essa experiência, mas a gente imagina que é todo um conjunto, né? Por exemplo, o Emerson pode estar especializado em acessibilidade, eu tenho uma especialização em luminotécnica, nós vamos projetar um edifício e todos nós vamos participar ali de maneira conjunta, né? Exato. Então, o arquiteto não é só um também, né? Acho que o projeto não sai só de um arquiteto. Acho que é todo um conjunto para, principalmente, esses grandes prédios, né? Shoppings, hospitais. Comercial, área comercial, assim, grandes. Que eu acho que envolve muito mais do que você ter somente, acho que aquela entrevista com o cliente, né, a família, né? Quando você pega um projeto maior, imagino eu que seja várias cabeças ali, vários arquitetos pensando e junto com o engenheiro várias também. Cabeças, né? Eu posso até dizer, né, como engenheiro, e fiz um curso de especialização dentro de umas matérias, a gente aprender a ser engenheiro coordenador de projetos, que na verdade é isso, é um engenheiro
Ele não é, a gente diz até que eu lembrava do curso, que os professores diziam que era o especialista em generalidades, né? Porque é uma contradição, porque ele tem o conhecimento geral e normalmente o especialista ele vai se especializar numa área. Mas esse coordenador de projetos, ele é um especialista em generalidades, ou seja, ele tem que conhecer os profissionais, saber, olha, eu estou precisando fazer, como você falou, é a parte hospitalar. Então, foi contratar e saber desenvolver esse projeto com uma outra pessoa e ele poder coordenar e ter, por exemplo, saber que existe a necessidade da acessibilidade e contratar um outro profissional, mas esse coordenador ele tem que fazer com que os seus projetos, eles sejam integrados, que eles sejam, que formem um só projeto maior. Então, por exemplo, o ar-condicionado. Aí, de repente, por exemplo, se você fazer separadamente, sem uma coordenação de uma pessoa experiente que fez, né? Eu posso dizer que eu tenho experiência nisso, porque eu tenho feito e já fiz muito disso, que é coordenar os projetos. Então, por exemplo, você vai passar a parte elétrica, depois a parte hidráulica, e se os projetos não tiverem vistos com antecedência, eles podem se cruzar e, de repente, você vai colocar um ar-condicionado, ter que passar em cima de um tubo, ou o que a gente viu até no Fantástico, da pessoa teria que furar uma viga, que é uma estrutura que viga não pode ser furada, porque senão cai a resistência, né? Então, quer dizer, são coisas que não foram programadas, faltou uma coordenação de projetos. Então, essa especificação é bastante interessante mesmo, e o profissional arquiteto, ele é fundamental que tenha a noção do todo e tenha também a sua conhecimento específico. Uma área também que acho que está crescendo muito, Júnior, que a gente tem visto, tanto foi o meu início, né, a parte de arquitetura de interiores mesmo, né, que acho que hoje tem também bastante curso para você se especializar nessa área também. Eu falo com um pouquinho mais de conhecimento porque já são 10 anos que eu trabalho com acabamento, né, que também faz parte desse processo. Depois lá, de nada adianta ter um projeto super legal e você também não saber fazer o acabamento dessa obra, que vai envolver um revestimento, que vai envolver uma iluminação, que vai envolver, né, os móveis depois, né? Então, a arquitetura de interiores é muito isso. E hoje, cada vez mais, você tem as feiras, né, revestir. Acho que tem a FEICOM, né? Mas a FEICOM é mais, acho que, construção, né? Acho que é a revestir que é mais voltada para acabamento. Depois hoje, tem a Casa Cor, né? Também, a Casa Cor ela é uma feira, uma exposição já da decoração, né? Essa parte hoje como eu trabalho em uma loja, né, desse segmento de acabamento, então assim, você vê que é muito amplo também. É uma área que dá para se especializar bem a fundo para ter um projeto legal também. Fica bacana a parte, hoje os revestimentos 3D, né, que eles falam, com HD, as superfícies que imitam a madeira, imitam o mármore, está cada vez mais em alta, né? Com certeza. O Emerson, acho que na hora de fazer aí também os projetos, acaba que viajando também, né? Principalmente a questão do 3D, que acaba facilitando bastante. Bom assim, eu vejo também a facilidade até mesmo da revista, né? Nós temos várias revistas aí do ramo, então o cliente ele já tem um conhecimento maior. O que exige do profissional, assim, tentar superar isso, porque por isso que é bom sempre estar antenado com as tendências, tudo, sabe? Que às vezes o cliente acaba vindo, eu quero isso aqui assim, mas de repente não aplica para a realidade, não aplica para aquele projeto, entendeu? Então o profissional tem que pegar aquilo, absorver aquilo e tentar, não, mas eu tenho essa opção aqui também que é basicamente isso, porém vai ser melhor para você, entendeu? Então a gente poder explicar. A parte de interiores vem crescendo muito também. Muito, é verdade. Eu até digo para o cliente que precisa ser feito um projeto bonito, é como se fosse uma moça bonita, mas ela precisa ser bem vestida. Uma moça bonita que tiver um acabamento ruim, né? Até mesmo, na verdade, às vezes acontece, até uma moça que não é tão bonita, se você dá uma bela de um acabamento,
né, que é, vamos dizer, na verdade, vestia, né, essa pessoa, essa moça, né, vestir uma noiva, por exemplo, deixar ela linda, é essa parte realmente de interiores, que você acaba completando e valorizando ainda mais, né, o projeto arquitetônico. Mas volta muito também, de novo, na história da arquitetura também, hoje interiores, que entra no design, né, que nem o Emerson falou, Le Corbusier, Lina Bobardi, que projetavam também a parte de design mobiliário, né, então a gente volta de novo lá na história da arquitetura. Então o curso coloca isso também, dessa parte do interior também, que a arquitetura, o curso não volta só em si no projeto, né, as técnicas de construção, mas também hoje acaba que... Antes eu acho que não, logo quando eu iniciei não se falava tanto, mas agora no finalzinho do curso a gente vê que era mais falado a arquitetura de interiores também, era colocado bastante em pauta também. Sei. Eu imagino que isso daí realmente é bastante importante no sentido que você conhecendo essa história também, as peças, né? Hoje você tem cadeiras de época, né? Sim. Mesa. São os estilos, né? Que a gente tinha, que era o rococó, né? Tinha os estilos, barroco. Que as próprias igrejas utilizam muito essa, vamos dizer, carrega essa arquitetura de anos e anos, né? Que vem muita coisa com tradição, pela tradição em si, e com novas formas, né? São releituras, né? Eu enxergo como isso, acho que é releitura. É a palavra certa, né? Releitura. Ainda mais, o que até a pergunta que vem a seguir é justamente isso. De vocês estarem, vamos dizer, com esse conhecimento, essa bagagem do que se tem feito, que já se fizeram na toda a história, e de o que vocês podem fazer hoje com a nova tecnologia, né? Então hoje você vê igrejas mesmo, né? Pontes, casas de formas que antigamente não conseguia se fazer porque não tinha um computador, na verdade. Hoje você consegue, através do computador, não só fazer as formas distorcidas, variadas, como o engenheiro consegue projetar através do computador também aquelas formas totalmente diferentes, que antigamente na mão, vamos dizer, no cálculo de mão, eram situações praticamente impossíveis ou na verdade acabava sendo possível com uma margem de segurança altíssima. Então ficava muito caro, porque como era dificultoso o cálculo, então se colocava muita segurança, muita ferragem, muito concreto. Hoje a gente consegue fazer de forma muito mais barata, porque existem maneiras de cálculo através de computadores que nos traz uma garantia de que aquele cálculo está certo, né? Com essas formas. Então, o que vocês, essa tecnologia que veio, que você até citou aí, né, do 3D, formas que isso também a gente percebe a importância no sentido de até o cliente visualizar como vai ficar pronto, né? Quais essas ferramentas que hoje vocês têm usado? Bem, assim, hoje nós temos aí um dos mais conhecidos, que é o AutoCAD, né? Então a gente apresenta para o cliente essa planta 2D. Então ele tem uma noção de onde vai ficar o quarto, a cozinha e tal. E depois a gente começa a dar um pouco mais de vida para isso, porque às vezes a gente acaba fazendo um croquis à mão, que o cliente tem uma boa noção do que né? Só que é interessante o uso do 3D. Nós temos software como o próprio Revit, SketchUp, entendeu? Que são softwares que conseguem trazer o mais próximo cliente da realidade. Então ele vai ter uma noção do pé direito da casa dele, a altura que vai ficar, o acabamento que vai ser utilizado na fachada dele ou então em um determinado ambiente da casa dele. Então isso tudo facilitou bastante, até mesmo tanto para o engenheiro quanto para o arquiteto. O arquiteto ainda que acaba usando essa questão do 3D e o cliente e o próprio engenheiro também tem softwares de cálculo estrutural, né, que, como você falou, trabalha com um coeficiente bem grande, né, de aproveitamento, e então isso veio facilitar cada vez mais a vida tanto do arquiteto quanto do engenheiro. Nós temos também o Rhinoceros, que é um software que usa muito fora do Brasil. Então lá grandes escritórios,
Zaha Hadid acaba usando esse Rhinoceros. Então são softwares que ele chega, tipo, é quase impossível o erro dele, porque você vai enchendo ele de especificações e ele vai chegando o mais próximo possível, desde a espessura do vidro, desde o cálculo da quantidade de ferragem que vai nele, entendeu? Então veio facilitar bastante. Então isso acho que é fundamental no escritório, entendeu? O uso mesmo de até o próprio Lumion, que você consegue fazer uma espécie de um videozinho, né, de como vai ficar a sua casa, cinema 4D. Então isso tudo veio para facilitar para o cliente, que às vezes ele não consegue enxergar, ele não tem aquela noção espacial, né? Então a gente trabalha sempre com esse software para poder mostrar para ele o mais próximo possível da realidade. Acho que basicamente isso daí. Que bom, Emerson. Eu acho que bastante, acho que as pessoas que estão assistindo devem estar gostando, porque é muito interessante e gostoso de saber o que é realmente, porque tem muita gente que não sabe a diferença e vocês estão passando bastante ideias e do que é realmente ser um arquiteto. Então, daqui a pouco, a gente já está terminando o segundo bloco, né? Eu gostaria de perguntar para vocês, mais especificamente, sobre o que vocês estão fazendo hoje. Então, para o Emerson, eu vou perguntar para você, como que você inicia um projeto, né? Quando o cliente chega, quais são as perguntas que você faz, como que você vai fazer com que a tua criatividade ocorra, mas dentro daquilo que o cliente espera, do que ele quer, né? E a Meire, também quero saber de você assim, qual a necessidade, por exemplo, ou o porquê existe um arquiteto dentro de uma loja de materiais de construção. Qual é a função desse arquiteto dentro da loja de materiais de construção? Tá bom? Então até daqui a pouco para o terceiro bloco.